Eu queria chamar a atenção para um ponto, Débora, Pablo e ouvinte. No dia 19, né, hoje é dia 28, então há 9 dias, eu abri o Band News no meio do dia falando de um assunto que, na minha opinião, é difícil você dizer o mais importante, mas eu colocaria, sem dúvida, como o mais importante, não do ponto de vista conjuntural, né? Hoje o mais importante é a gente vencer a pandemia. Mas para a vida das pessoas é trabalho e renda. Trabalho e renda. Ah, mas e o aposentado? O aposentado precisa de renda, né? Mas trabalho e renda. A boa parte das pessoas tem trabalho, a renda não é suficiente. Trabalha muito, não ganha o suficiente. Trabalha o que dá e o dinheiro não dá. Até teria tempo para trabalhar mais, mas não consegue. É um negócio muito complicado. E a busca de trabalho e renda, portanto, é o maior desafio que o Brasil tem hoje. E esse desafio fica mais complicado com a forma como a sociedade está evoluindo, né? Se o país não parar para refletir sobre o que está acontecendo, a gente vai sofrer e vai sofrer muito. Vai sofrer individualmente, as pessoas se frustrando, não conseguindo atingir seus objetivos, e vai sofrer como país também, porque o país vai ficar para trás, né? A gente está vivendo uma transformação muito importante. É difícil dizer se é a transformação mais importante dos últimos não sei quantos anos, mas de tempos em tempos o mundo sofre transformações importantes no campo do trabalho, no campo do emprego. Aquilo, a gente lembrou no dia 19, os ferreiros que colocavam ferradura, eu esqueci o nome de ferradura no dia que a gente conversou. Os ferreiros que colocavam ferradura em cavalo, de repente acabaram os cavalos como meio de transporte e vieram os carros, eles tiveram que se transformar em mecânicos, em metalúrgicos, né? A linha de montagem, com a imagem eternizada no cinema com o Charlie Chaplin, imagem que eu repito hoje, coloquei no dia 19, repito hoje, atrás de mim aqui, os ferreiros se adaptaram, né? O que terá acontecido com os fabricantes de armadura, né, quando surgiram as guerras com pólvora, né? Como é que eles se adaptaram? Tiveram lá seus desafios. Como é que se adaptaram as pessoas que trabalhavam na indústria naval de transporte de passageiros intercontinental, quando de repente surgiu um avião? Em vez de um tempão, dias e semanas viajando, as pessoas viajavam em horas entre um continente e outro. E essa gente toda foi trabalhar onde? Virou comissário de bordo? Como é que se adaptou? Só que agora, além de você ter uma transformação, você tem um processo de redução de trabalho. Então, em vez de produzir 7 carros por trabalhador, um trabalhador produz agora 22 carros. Como é que seria se a produtividade fosse daquele tempo, né? Os Estados Unidos já empregou 25 de cada 100 trabalhadores. Hoje emprega 10. O que vai acontecer com os 15? Como é que eles estão se adaptando? E no Brasil, qual é a consequência disso? Então esse foi o tema da nossa discussão. E quando você coloca os números nisso, o Brasil com 210 milhões de habitantes, dos quais 45% fora da força de trabalho ou abaixo da idade de trabalhar, e uma força de trabalho de 100 milhões de pessoas, das quais 15% desocupadas. Como é que a gente vai resolver isso? Empresas precisando ficar cada vez mais produtivas. Produtividade é igual a menos mão de obra. Ou mais produção por mão de obra, e se você tem mais produção por mão de obra, ou o mercado se expande de uma maneira absurda e você pode contratar muito, ou o mercado se expande um pouquinho e você pode não demitir, ou você pode ter que demitir. E onde vão estar essas pessoas que serão demitidas? Como é que elas vão se qualificar? E as que não conseguem emprego, hoje a gente tem no Brasil, não é só no Brasil, mas no Brasil, a gente tem vaga sem gente e gente sem vaga. Mais gente sem vaga do que vaga sem gente, é verdade. Mas tem vaga sem gente. Tem lugar que coloca uma descrição de função, de cargo, né, de perfil de gente que pretende contratar, e não consegue achar alguém no Brasil.
em condições de ocupar aquela vaga. Então são problemas da maior gravidade, são problemas que embutem um grande nó, né? Pega, além disso, o fato de que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, além de você ter um problema natural de desemprego, além de você ter um problema natural de inadequação da força de trabalho aos cargos, às vagas existentes, as pessoas têm que trabalhar por mais tempo, porque elas vivem mais, elas não podem se aposentar na mesma idade que se aposentavam antes. Elas têm que trabalhar mais. Então, tem que se manter atualizadas aos 40, aos 50, aos 60. E aí? Disputando vaga com alguém que está começando agora, que também vai ter que trabalhar muitos anos. Esse é um nó que não tem a ver com Bolsonaro, que não tem a ver com Lula, que não tem a ver com João Dória, que não tem a ver com Eduardo Leite, Tasso Gereissati, Ciro Gomes, nada. É um nó nacional, que envolve o presidente, envolve governadores, envolve prefeitos, autoridades, Congresso Nacional, envolve Legislativo, Judiciário, mas é um problema do Brasil, é um problema do Brasil e mundial, mas do Brasil. Nós não podemos torcer para que as coisas não evoluam, para que o presidente não se reeleja, entendeu? Então vamos manter o desemprego. Não, é um negócio que a gente tem que enfrentar com muita atenção. E no dia 19, eu cheguei a falar isso aqui. Nós temos um pontinho, Débora? Vamos lá. Como é que eu vou conseguir financiar o crescimento quando ele vier com a mão de obra disponível que a gente tem? Como é que a gente vai treinar essa turma? Como é que a gente... E no outro lado, o lado do ouvinte querido e da ouvinte querida, como é que eu vou continuar no jogo? Isso é muito importante. Então, a gente vai ter algumas conversas e vamos ouvir alguns especialistas. A gente já conversou com alguns, mas acho importante a gente aprofundar esse tema conversando com gente que possa nos apontar caminhos. Quais são os caminhos para que a gente não fique à deriva, dependendo das mudanças dos humores mundiais, para que o Brasil possa encontrar dentro de si as soluções para vários problemas, mas este em particular, emprego e renda. Exato. Então, a gente prometeu, e a gente vai cumprir, ouvir especialistas, trazer aqui especialistas para conversar com a gente e colocar seus pontos de vista, nos orientar, nos tranquilizar, nos inquietar, nos desafiar a pensar, né, nas soluções, num artigo que, no fundo, estimulou essa discussão, um artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo naquele dia em que eu fiz o comentário, assinado pelo presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o Trabuco. Ele cita uma pesquisa, Pablo, em que ele diz o seguinte, que o emprego mais cobiçado pelos jovens, olha que interessante, são os empregos nas empresas tradicionais. Aí eu fiquei até, puxa, que coisa curiosa. Eles querem trabalhar em empresas exportadoras de commodity, eles querem trabalhar em empresas de bens de consumo, eles querem trabalhar em bancos, eles querem trabalhar na indústria farmacêutica, citados textualmente na pesquisa. Digo isso porque se nesses setores você tem cada vez menos empregos, menos vagas, como é que vai ser? E nas novas empresas, nas startups, nas empresas de tecnologia, o nível de qualificação também é muito maior. Como é que você faz esse acerto? Então,